Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos, como vamos? Tudo bem? Deus abençoe a sua vida no nome do Senhor Jesus Cristo, ok? Deixa o seu like, toca o sininho, se inscreve no canal, comenta, compartilha e vem conosco até o final deste vídeo, ok? Mateus capítulo de número 4, verso 13 e 4, diz o seguinte: E aproximando-se a serpente do Senhor Jesus, disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Versículo 4 diz assim, que o Senhor Jesus respondeu e disse-lhe: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Que maravilha! Vamos extrair coisas aqui extraordinárias desse diálogo. Um diálogo que a gente percebe, claramente investimento de Satanás sobre a vida do Cristo para que ele desvirtuasse o seu caminho, para que ele não aceitasse o processo de Deus na sua vida. Sem contar que nessa história o próprio Jesus é levado pelo seu Pai ao deserto. Deus levou, conduziu, através do Espírito Santo, o Senhor Jesus para o deserto. Mas por que ele fez isso? É porque Deus precisava provar o Senhor Jesus. Ele, na forma de homem, ele era como homem. A Bíblia diz que, como homem, ele não pecou em absolutamente nada. Isso vai nos trazer o exemplo de que, como homem, nós podemos sim resistir às tentações. Quando ele é levado pelo Espírito Santo ao deserto, ele entra ali no jejum de 40 dias e 40 noites. E nesse período, o diabo se apresenta várias vezes para ele. E uma delas é esse diálogo que a gente acabou de citar aqui. Observe que Satanás ele vai investir pesado, vai investir naquilo que Jesus estava necessitando na hora. Você se lembra, depois a gente volta para essa história, você se lembra quando Deus, lá no livro de Jó, convocou os seus filhos? A Bíblia diz assim, que quando Deus convocou os seus filhos, veio entre eles Satanás. E Deus fez a pergunta para Satanás: de onde tu vieste, Satanás? Ele disse assim: eu vim de rodear e de passear pela terra. O que é que a gente aprende para conectar esse versículo com o que Satanás ofereceu ao Senhor Jesus? A gente aprende que Satanás é um observador maligno. Ele vem observando o homem nas suas necessidades, nas suas precisões, nas suas prioridades. E na hora certa, ele faz o investimento para tentar êxito, naquilo que ele quer. Aqui na tentação, a gente observa que Satanás estava acompanhando todo o processo ali que o Senhor Jesus estava fazendo no deserto. Ele viu que no final de 40 dias, o que aquele corpo precisava, ou melhor, o que aquele corpo necessitava, era justamente de um pão para se alimentar. E ele sabia que o Senhor, na forma de homem, poderia ceder sim. Ele então teria que arriscar, e foi o que ele fez. Ele investiu. Saliência que eu quero fazer. O Senhor Jesus não poderia falhar. Eu e você temos ainda a opção de falharmos, caso não consigamos resistir ao pecado. Depois nós pedimos perdão ao Deus Todo-Poderoso. Porém, o Senhor Jesus não tinha essa opção de errar e depois pedir perdão a Deus para se corrigir. Não. A única opção do Senhor Jesus Cristo era acertar. Ele não tinha outra opção. Ele estava ali para ser processado. O mais interessante é que Jesus aceita ser levado pelo próprio Pai para o deserto. A aceitação do processo é muito de valia na vida do crente. Você precisa aceitar os propósitos e os processos de Deus na sua vida.
Naquele momento, Jesus está sendo processado. Ele está sendo provado para depois ser aprovado como o Filho de Deus, que recebeu toda a sua glória depois. Ok? Então, aceite primeiro o processo na sua vida. Não murmure, não blasfeme contra Deus, mas aceite de bom grado, como o Senhor Jesus aceitou. Ele aceitou porque ele sabia que teria que atingir o propósito. Se você tem um propósito, meu irmão, aceite o processo até chegar ao propósito. Deus está trabalhando na sua vida. Deus está deixando você passar por essa prova, por esse processo, para depois você ser aprovado, para depois você atingir o propósito. Eu não sei qual o seu deserto, eu não sei qual o seu processo, eu não sei se o seu processo é de desemprego, se o seu processo é de enfermidade, eu não sei qual é, mas Deus está contigo. Deus está te observando. Deus confia em você e sabe que você tem condições de vencer esse processo. Não murmure, não blasfeme contra Deus, mas antes aceite o processo de Deus na sua vida. Porque o processo vai te trazer experiência. E a experiência lhe traz paciência. E a paciência, você sabe, gera esperança. Tenha esperança no Senhor Jesus Cristo. Essa fase sua vai passar. Essa dor o Senhor vai sanar. A sua tristeza é passageira. Daqui a pouco o Senhor vai enviar alegria, vai enviar vitória para a sua vida. Deus vai estender a mão e vai tirar da sua frente todos os empecilhos que está impedindo você caminhar, você alavancar a sua vida espiritual. Deus vai derrotar todos os seus inimigos e vai trazer a vitória na sua mão só por causa da sua persistência, só porque você aceitou o processo que Ele colocou na sua vida. Não se desespere, tenha paciência. Aquele que te fez a promessa é fiel para estar contigo até o final do processo. E quando você aceitar o processo, saiba que você vai valorizar mais o propósito, porque é no processo que você valoriza o propósito. E lá no propósito você vai ter o sabor da sua vitória. Espera, pois, no Senhor, porque os que esperam no Senhor sempre alcançam e renovam as suas forças. Voltando para a história lá do deserto, da tentação do Senhor Jesus, Satanás oferece aquilo que ele estava necessitando. Ele estava precisando do pão passageiro. Satanás investiu, Satanás é sagaz. Cuidado com as ofertas. Cuidado com as palavras mansas. Cuidado com os tapinhas nas costas. Para abrir um parêntese rápido, você sabia que o perigo não estava em Pedro? Pedro era um homem estabanado. Pedro era um homem explosivo. Pedro era um homem ativo, proativo. Porém, todavia, Pedro não era um homem perigoso. Mas Judas Iscariote, com palavras mansas, com a sabedoria humana, com a sabedoria maligna, Judas com os tapinhas nas costas, era o perigo e foi o perigo para o homem. Então, cuidado com aqueles que vêm dando tapinha nas suas costas, com aqueles que não gostam de te falar sobre teus erros, sobre as tuas falhas. Aceita tudo que você fala. Cuidado com esses. Talvez o veneno esteja nele. Mas eu espero em Deus que você examine as Escrituras para que você possa crescer, para que você possa se fortalecer e aí ter sabedoria para discernir o bem do mal, a esquerda da direita. Ok? Voltando lá na história, quando ele investe, trazendo assim para o Senhor Jesus a necessidade passageira, o Senhor Jesus responde com maestria, porque o Senhor sabe o que é prioridade. A prioridade ali no momento não era o pão passageiro. A prioridade ali era continuar aceitando o processo e passando pelo processo. E então ele fala para Satanás: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Que maravilha, que resposta extraordinária, que resposta que nos traz grande ensino. E o ensino que ele nos traz nessa resposta é que a prioridade das nossas vidas, ela tem que ser
aquela prioridade que nos leva para próximo de Deus. Outro ensinamento que o Senhor nos traz é que ele examinava as Escrituras. As pessoas acham que o Senhor Jesus era mágico, que chegava assim, dava um estralo e tudo lhe vinha à cabeça. Não. A Bíblia diz que ele citava as Escrituras. Está escrito, não só de pão viverá o homem. Está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele prestarás culto. O Senhor é examinador das Escrituras. Então, meu irmão, seja examinador das Escrituras. Não viva a sua vida só de comida de micro-ondas. Como assim? Quando você só vai à igreja que ouve a palavra, volta para sua casa e menospreza a palavra. E não examina as Escrituras na sua casa. Não cultiva o seu devocional. Não separa 2 horas para dedicar somente ao exame da palavra. Você precisa se fortalecer com a palavra. O jejum, a oração, a subida ao monte, ele vai contribuir muito para a sua vida espiritual. Porém, tudo isso só vai acontecer se você examinar as Escrituras e deixar as Escrituras entrar no seu coração. Deixar o Evangelho entrar no seu coração, penetrar no seu coração e transformar você de dentro para fora. Você só vai buscar o Senhor se a palavra achar guarida no seu coração. Examine as Escrituras. Não despreze as Escrituras, porque quando nós desprezamos a Deus, Deus se entristece e se afasta de nós. Não que Ele queira, mas por causa das nossas ações. Adora somente ao Senhor. Procura andar nos caminhos do Senhor. A Bíblia diz, lâmpadas para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Que a palavra de Deus seja a lâmpada para os seus pés e a palavra de Deus seja a luz para os seus caminhos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti e levante teu rosto sobre ti e te dê a paz. O Senhor é contigo, meu irmão. Não desista da sua caminhada. Mas uma recomendação que eu quero deixar para você. Aceite o processo de Deus na sua vida. Não murmure, não blasfeme, porque Deus está te observando. Aceite de bom grado. E aí você atingirá o propósito e vai saborear lá no propósito o gosto da tua vitória. Ok? Deus abençoe você e até o próximo vídeo, querendo Deus. Tchau, tchau!